Olá, gente! É com muito prazer que eu tô aqui hoje, reunindo pessoas que eu adoro no primeiro episódio de um podcast que é sobre saúde mental. E a gente vai falar sobre saúde mental e tá tudo bem. Quem nunca ouviu sobre isso, né? Às vezes a gente fala, nossa, e tá tudo bem, você pensa, meu Deus, não tá nada bem. Mas o que a gente quer trazer aqui nesse canal para você é justamente essa leveza de lidar com a saúde mental de uma forma que fique tudo bem com você. E eu queria apresentar a Bianca, que está aqui sempre comigo, minha amiga. Ai, é um prazer estar aqui com você. A Luciana também, que é arquiteta, que vai falar pra gente também um pouquinho sobre os ambientes. A Bianca vai trazer as pedras, a gente já trouxe aqui algumas indicações. Então vai ser um bate-papo bem relaxado pra gente poder estar falando de saúde mental dentro da nossa casa, no nosso espaço. E também trouxe um Dr. Jardel para falar também pra gente do trabalho dele, do propósito dele, né? Ele é fisioterapeuta, tem a clínica lá na Dom Viçoso, que eu tenho o prazer de estar lá atendendo também. Para mim é uma honra estar fazendo parte lá dessa equipe. Gratidão pelo convite, viu, Ellen? Pra gente também é uma honra não só participar de um episódio tão leve, tão importante, né? Pra gente levar um pouco sobre essa conscientização da saúde mental. E eu costumo falar também que envolve o físico, o emocional e o espiritual. É verdade. Eu estava até vendo um pouco sobre saúde mental, né? O que é esse conceito, né? Que a OMS fala que não são só doenças mentais, né? A saúde mental vai muito mais além disso, né? É do nosso estresse e também da nossa rotina e do bem-estar. E aí a gente poderia começar falando do bem-estar da nossa casa. Sim. Conta pra gente, Luciana, como que é essa questão? Como que você também foi para essa parte, né? Pra gente poder entender como que é seu trabalho dentro dessa área de bem-estar, de energia dentro de casa. Sim, primeiro eu sou muito grata de estar aqui com vocês, né? Trocando essa ideia, sempre muito bacana, né? E o meu trabalho sempre foi baseado muito focado no ser humano, né, no indivíduo. Então é um trabalho muito personalizado mesmo. Então eu tento entender bem a fundo quais as necessidades daquela pessoa. E o que acontece hoje, né? A gente tem ambientes que são doentes. Então, como você vive num ambiente que tem mofo, que tem às vezes excesso de campo eletromagnético, em ambientes que são de longa permanência, então mil coisas, né, que podem afetar um ambiente, podem afetar a sua saúde. Então eu olho para cada ponto desse para que a gente consiga resolver uma casa muito além da estética e da funcionalidade, porque a estética e funcionalidade é um dever, né, do arquiteto, a gente aprende Sim. isso e tudo, mas também promover saúde e bem-estar, né, nos ambientes e para as pessoas, né? Eu acho incrível. Uma época eu comecei a perceber que atuando com as terapias, né? Eu sou terapeuta, já estou aí nessa jornada, aí nessa transição de carreira também do marketing para terapia já há em torno de 6 anos. E no início, né, Bianca, quando a gente fazia nos cursos de Theta Healing, eu lembro que eu falava, gente, eu saio daqui tão bem, mas eu chego em casa eu fico mal de novo, né? E aí eu fui reparar em pequenas coisas também, fotos de pessoas que já se foram, né? Objetos quebrados, ou coisa de presente que você ganha de alguém, assim, né? Não tô falando da parte arquiteta, né? Tô falando até da decoração, assim. Mas como que isso também influencia no nosso bem-estar, né? Sim, é muito uma questão da arquitetura afetiva, né? Você coloca na sua casa aquilo que te traz pertencimento, né? Então, vamos dizer que você é uma pessoa que se sente muito bem na natureza, né? Ou numa praia. Então, por que não trazer esses elementos para dentro da sua casa? Né? Porque aquilo vai fazer com que você se sinta bem, né? Objetos que na sua memória te trazem um bem-estar também. Às vezes é algo da família, né? Um pequeno objeto que ficou, que te traz uma boa memória, né? Então pensar nessas questões, como é você, e não ir levada só a modismos, né? Isso tá usando, isso é tendência. Não, aquilo realmente faz sentido para você, né? Porque casa não é algo que você vai trocar sempre, né? Sim. É algo que você tem que falar assim, poxa, cheguei aqui, eu me sinto abraçada aqui.
nossa, que bom que eu tô aqui na minha casa, sabe? Eu pertenço a esse lugar. Então, eu acho, a minha arquitetura vai muito para esse lado, sabe? O que te faz feliz, o que te deixa feliz, né? Muito nesse sentido. Eu trabalhei com a Luciana ano passado no Explore Your Home da Patrícia Sestaro e da C&C Imóveis, que a gente já está organizando. E até antes a gente estava batendo um papo aqui, a gente estava falando que todos nós 4 somos autores do livro. Que bacana. Esse daqui é a primeira edição, a segunda eu tô falando com as meninas, já deve estar bem grande e que tem muita história bem legal. Então a Luciana também vai estar mostrando o trabalho dela no lançamento do livro, que a gente já pode dar um spoiler que vai ser, você nem tá sabendo, né? Tá vendo? Já tá com a decorador, com a arquiteta, com a decoração, tudo do livro. Vai ser dia 12 de agosto. Que legal. Vai ser um evento bem bacana que a gente vai preparar com muito amor. A Luciana fez uma decoração linda, né, Bianca? Nossa, eu levei as pedras lá pra ela foi harmonizando, colocando, né, nos lugares, foi incrível. E fala pra gente também, que a gente tá vendo as pedrinhas aqui, pegando esse gancho da decoração, pra cada lugar da casa, que pedra que você indica? A Bianca é especialista em pedras, desses lindos acessórios, mas também de pedras brutas, né? Lá na clínica tem várias, né? Temos várias. Eu vi lá. A gente é encantado também, porque a gente reconhece que a natureza traz uma energia leve para o ambiente, né? E até a gente que lida com saúde, a gente costuma dizer que, em muitos casos, a conexão com a natureza ela deixa o ambiente e a pessoa mais leve, né? Eu sou um pouco suspeito falar, eu adoro esse tema de yoga, meditação. Para quem me conhece, sou praticante e gosto de estar sempre em contato com a natureza, né? O que nos revigora. E as pedras também têm várias particularidades, né, em relação à conexão também com o ser humano. A gente já trabalha com algumas experiências clínicas, né, que é a saúde integrativa, trazer um pouco esse olhar holístico, né, mas que eu tenho certeza que hoje já tem algum embasamento científico. Sim. Hoje, às vezes que eu me proponho também a me cuidar, que seja com reiki, seja com a barra de Axis ou com Theta Healing, quando trago para a terapia a conexão com as pedras, a gente sente justamente esse equilíbrio energético, né? E eu acho bacana justamente cada tipo de pedra tem sua missão também, né? Em relação à conexão com o ser humano, né? Mas é muito gostoso, assim, pelo menos as conexões que eu tive com pedra, quando você vai para uma cachoeira, você põe os pés, né? Você entra em contato com a natureza mesmo, é isso que traz para a gente na Dom Viçoso hoje. Poder abrir o leque de oportunidades, poder conectar a pessoa com a natureza. Alguns consultórios a gente tem essa experiência do cliente, né? Seja deitar numa maca e olhar para uma mata, para estar em conexão com os animais, né? Então, as pedras trazem aí uma leveza para os nossos ambientes também. Incrível isso. As pedras para os ambientes, eu sempre falo que é bem fácil, assim, porque, assim, a gente tem uma gama, né, de pedras. Então, para saber direitinho aonde colocar cada pedra, né, é só ir pelas cores. Por exemplo, no quarto, né, o legal é usar pedras de cores mais claras, né? Por exemplo, ametista, água marinha, o cristal, são pedras mais leves, sabe? O quartzo rosa. E para os outros ambientes, a gente já pode, por exemplo, na sala, colocar um quartzo fumê, né? Que aí a energia já vai ficando mais, como que eu falo? Nesses ambientes, às vezes, né, a gente recebe pessoas, né? Então, os cristais mais escuros, eles fazem toda a diferença, né? Por exemplo, na sala, né? Onde você recebe as pessoas. Por exemplo, uma turmalina negra, bem de frente para a porta. É minha preferida. E uma selenita também, para limpar. Nossa, a turmalina, gente, Ah lá, ela é maravilhosa, né? Eu sou apaixonada. Mas aí é bem simples, né? É só mesmo no quarto que a gente tem que ter esse cuidado de não usar os cristais escuros. Porque eles fica realmente... bacana também, né? Num aparador, a pedra bruta, fica bonito também. Fica lindo na decoração. Bacana. Até para criança, assim, também, hoje eu tô usando aqui do Arcanjo Miguel, né, gente? Eu tenho um clientezinho, que é uma criança mesmo. E foi até interessante que foi a pediatra dele que indicou o reiki.
Olha só, né? Olha que legal. E aí eu até indiquei essa pedra também, porque ela traz, né, também toda essa calma do anjinho. Às vezes não para criança usar, assim, mas a Bianca já tava com uma fitinha, colocar no berço, para criança ter essa leveza. Uma vez ela falou assim, eu falei, nossa, tô dormindo mal. Gente, eu durmo muito. Tipo, antigamente eu não dormia, né? Hoje em dia eu durmo de 8 a 10 horas por dia. E aí eu falei, nossa, tô dormindo mal. Ela falou, que pedra tá no seu quarto? E tinha uma jaspe. Uma jaspe vermelha. Ela falou, é a pedra. Eu falei, ai, amiga, nossa, amiga, você é muito louca, pelo amor de Deus, que é a pedra. Não sei o quê. Acho que não, acho que eu tô trabalhando. Ela, mas amiga, é justamente você tá trabalhando demais, porque ela traz foco. Eu falei, tá bom, vou tirar essa pedra. E aí eu tirei a pedra. Nossa, eu dormi depois maravilhosamente bem. Nunca mais eu discuti sobre isso, todas as vezes que ela fala da pedra. É por isso que eu falo, é porque as pedras nos tons mais escuros, por exemplo, a jaspe, ela é uma pedra que estimula, né? Ela te estimula mesmo o movimento, né? Então, não pode ficar no quarto porque, né? Ambiente de trabalho, né? Aí é legal, né? Na sala, no escritório. Eu queria falar uma coisa que foi engraçada. Eu tava conversando com a Bianca antes da gente... Quando a gente começou a falar do podcast, e aí eu falei que o Jardel ia vir, né? E aí por isso que eu até perguntei, vocês não se conhecem? Que lembra que você falou pra mim? Ela falou assim, nossa, mas... Eu tava vendo a rede social dele, ele é tão humano, né? A forma como ele lida. Ah, foi porque eu também escutei uma entrevista dele na rádio. Ah, que bacana. Aí, me chamou a atenção. Eu falei, gente, é ele que é o Jardel. Porque eu já tinha conversado com ele pelo Instagram e tudo, né? Mas quando eu escutei a voz dele, a forma que ele falou, eu falei, ele é muito humano. Que legal. E agora aqui, vendo esse tom de voz dele, essa calma, eu falei, gente, maravilhoso. Tudo bem mesmo, não tinha uma outra pessoa melhor pra eu chamar por conta desse podcast, que é sobre saúde mental, e tá tudo bem. Mas não é sempre bom ter alguém mais tranquilo, assim, por perto. Eu não sou assim tão tranquila. É muito bom, porque aí você vai mantendo ali. Dois são peixes. Interessante, né? É, mas eu acho que a gente é bem diferente, né? É da questão do... a Luciana Leão. Eu falei com ela, Luciana, eu olho pra você, eu vejo, assim, uma leoa mesmo, né? Porque ela aparenta muito ser leão. Eu adoro leão, porque é meu ascendente, né? Então, e o meu ascendente é Libra. Ai, tá vendo? Tá vendo o equilíbrio? A gente veio pra equilibrar. O meu também dá. O seu ascendente é qual? Então, o meu fala touro. Caramba, o meu também é touro. Ih, gente! A lua! Eita, nós! A lua, assim, eu já não... é como se fosse regente, é isso? A lua é meu regente? É porque eu fiz um mapa astral agora com a parte védica, né? Então, mostrou que o meu ascendente até 2031, a lua seria o meu regente. Aí eu comecei a olhar também, porque tem outras teorias a respeito da astrologia, né? Mas dizem que tem 360 posicionamentos para você começar a entender o seu mapa astral, né? Então, haja pedra para ter concentração. Porque eu já entendi um pouco sobre a astrologia em si, né? A gente também tem que ter um olhar para dentro de nós, né? Mas eu não gosto muito de ficar prevendo, né? A gente não pode prever nada. Então, eu costumo falar muito, o que está dizendo para agora, né? Aí a gente vai equilibrar e poder olhar se aquilo faz sentido para nós, né? Então, a astrologia eu acho que é uma ciência muito interessante. Tenho conversado com muitos pacientes que falam da percepção, né? Tem um paciente meu que trabalha em offshore, que é a questão da exploração de petróleo em alto mar. Ele conta experiências incríveis da força da lua sobre o mar, né? Imagino. Então, como não reconhecer que os astros fazem uma ação interessante, não só na Terra, mas também nas nossas vidas, né? Eu tenho então, certeza eu disso. tenho muito essa percepção também de poder olhar, de tentar sentir um pouco mais, mas é um grande desafio, né? Uma vez até eu fui para a psicóloga para começar a entender um pouco mais sobre a autoconsciência. E na época ela fez uma dinâmica interessante com papéis. Ela escreveu em papéis e mandou eu pisar e eu senti. Eu achei aquilo surreal. Eu falei, o que eu vou sentir pisando num papel, né? Eu falei assim, tenta sentir. Como é que você está sentindo agora? Mais leve, mais energizado, mais pesado? E realmente eu comecei a ter uma percepção. Depois ela abriu os papéis e tinha uma relação, sim, né? Com família, com trabalho.
Então, como a gente está falando sobre a percepção da energia, não só nos ambientes, na nossa casa, né? A percepção justamente das mudanças da astrologia em si. Então, eu tenho falado muito sobre autoconsciência, como nós estamos nos sentindo, como nós estamos levando as levezas da vida, as responsabilidades, né? Para a gente conseguir também ter um pouco mais de equilíbrio e percepção do nosso propósito, né? Gente, você falou agora, eu lembrei, de pisar no papel. Tem muito tempo isso que você fez como psicóloga? Já deve ter uns 6 para 7 anos. Porque eu fiz uma constelação familiar ano passado. Olha. E assim, claro que a gente ficou muito tempo longe, né, por conta da pandemia, e pro presencial, né, a gente tá ali, troca uma ideia, toma um café, faz tudo junto, é ótimo. E aí ela falou, não, a minha amiga falou, não, eu vou te dar uma constelação, só que ela é aqui de Belo Horizonte. Eu falei, online, será? Porque constelação... E aí fui fazer a constelação. E aí era pisar justamente nos papéis, no coisa. Mas era impressionante também. Eu pisei num papel, minha constelação tinha 10 pessoas, né? Durou 4 horas. Assim, ela é maravilhosa, gente. A Cristina de Belo Horizonte, indico ela, porque, vou te falar, foi uma constelação, assim, bem, assim, desafiadora, acredito que pra ela, assim, né? Por conta de tudo. E pra mim foi uma descoberta. E eu pisava no papel. Teve um que a minha perna, tipo assim, ficou bamba. Que eu falei, e eu não sabia o que era o papel também, né? Eu tinha contado a história, sabia que tinha 10 pessoas na minha constelação, mas não sabia. Então, assim, são diversas terapias que vão trazendo pra gente essa descoberta. E até mesmo a questão, falando da clínica, pegando do Pilates, né? Eu já me chamo de Dona Ellen lá. Olha. Já tenho um peso de 1 quilo. Porque eu sou muito preguiçosa, gente. Tipo assim, eu não era assim, mas eu tinha esses desafios. Eu enjoei de academia, na verdade, né? E aí eu comecei a fazer o Pilates lá. Eu tô completamente apaixonada de verdade. E quando eu pensei, eu falei, não vou vir aqui. Mas já tem 4 meses que eu vou lá, ainda brigo nos meus horários quando tem feriado. Nossa, Pilates é maravilhoso. Maravilhoso, né? O nosso desafio é justamente desmistificar também o Pilates, né? A gente tem hoje o propósito de levar Dom Viçoso para um olhar mais próximo do cliente, um olhar mais humanizado, mais individualizado no sentido das patologias, né? A gente fala muito sobre o Pilates clínico porque lá a gente tem uma premissa, o nosso Pilates são com fisioterapeutas, né? Mas temos muitos pacientes que tiveram experiências ruins no Pilates, né? Assim como na musculação, né? Como em outras experiências, né? Então a gente costuma falar que principalmente quando você tem um diagnóstico, onde a pessoa sente alguma dor específica, seja ela na coluna, seja ela algum histórico de lesão, a gente precisa trabalhar a personalização da aula para aquele indivíduo, né? Tem pessoas que não gostam de se alongar. Mas o Pilates dá para fazer ele sem muito alongamento? Dá para a gente desenvolver uma estratégia mais pautada no fortalecimento, com maior número de séries, né? É lógico que a gente respeita a premissa ali do criador da técnica, que foi Joseph Pilates, onde ele desenvolveu uma metodologia de respiração, do acionamento do core, né? A gente no Pilates chama de powerhouse, que é a musculatura do assoalho pélvico na mulher, no homem da musculatura adutora, dos glúteos, do powerhouse que a gente fala que é o abdominal. Então a gente desenvolve uma metodologia que seja mais adequada para aquele indivíduo. Em alguns casos, como hernia de disco, onde você tem uma compressão do famoso nervo ciático, né? Estou com dor no ciático. Então a gente desenvolve um trabalho com uma visão clínica para que a gente possa melhorar a resposta da dor, né? Estimular o próprio organismo a se autocurar. Então, bacana de ouvir a sua percepção, gente, de estar gostando, né? E a energia também, né? E assim, eu já não gosto daquelas coisas de ficar pendurada, né? Não tem, e pra mim já não dá. Mas assim, você vai vendo que tem todo um cuidado e tudo isso. E assim, o que eu sempre indico também para os meus clientes é o exercício físico, né? E que pra mim é o que ajuda pra pisar na terra, abraçar a árvore na pracinha. Do dia eu tava lá com a senhorinha, mas é sempre bom. E aí você sai também daquele ambiente, entra na natureza, né? Se conecta com aquilo que você gosta. E no Pilates eu fui reencontrando isso também, sabe? Uma forma de fazer um exercício físico, que eu já estava saturada talvez de academia, né? Já não estava
já não estava ficando bem no ambiente também, e aí foi agregando. Para mim tem sido muito legal. Envelhecer bem, assim, com saúde, né? Sim. Porque a gente está vivendo cada vez mais e, poxa, você quer, né, fazer as coisas, né? Continuar ativo, né? Então é importantíssimo, assim. Hoje eu acho que todo mundo está com muita consciência, né, em relação a isso, né? Eu queria te perguntar uma coisa que na hora que você estava falando até fiquei pensando. Existe um time assim que você percebeu que as pessoas estão mais preocupadas com esse bem-estar da casa agora, assim, que antes talvez não tinha? Você acredita que quando que você mais ou menos percebeu que isso mudou? Porque é bem o que a gente está falando dessa questão da saúde. A gente, antigamente, 40 anos, você já estava velho, 70 a pessoa não vivia. E hoje em dia a gente vê que é bem diferente. Cada vez mais as pessoas estão buscando. E acho que essa qualidade de vida até da casa, dos cristais, a gente vê também nas feiras, como que as pessoas estão em busca desse bem-estar mesmo, né? Para estar com a saúde mental em dia. Então, quando eu formei em 2007, logo no início de 2007, eu comecei uma pós em conforto ambiental. Então, como trazer conforto para sua casa? Era muito questão de insolação, questão da ventilação natural, essas coisas. Mas até os próprios professores, para fazer os cálculos, ainda tinha muita coisa experimental. Enfim, hoje isso já está bem amadurecido, a maioria dos arquitetos, né, quando vai construir uma casa, por exemplo, já olham todos esses fatores, né, pelo menos deveriam olhar. Hoje em dia, mais recentemente, começou também o estudo da neurociência ligada à arquitetura. Então, a gente já consegue embasamento científico para mostrar problemas que você pode estar tendo por conta da sua casa, né? De problemas de dentro da sua casa. Então, é algo que está muito no meu foco, que eu tenho estudado bastante, é a neuroarquitetura, né? Então, que a gente pode implementar algumas coisas dentro da nossa casa para alterar mesmo o comportamento, né? Para melhorar, de repente, reduzir o estresse, né? Vamos dizer, alguém que tenha um problema de insônia, de repente, no quarto a gente pode resolver algumas questões. Então, eu estou muito ligada nisso, né? Acabei tirando certificado para ser consultora ambiental, consultora de ambientes, né? Então, a gente olha todos os pontos dentro de uma casa, né? A acústica, a questão da iluminação natural, por conta de alterar o ciclo circadiano, né? Então, tudo isso influencia na nossa saúde. Tem várias coisas que a gente nem Bacana, imagina, né? É um tema que eu acho que eu posso contribuir um pouco também, né? Ela comentou, temos mais ou menos a mesma etapa, né? Fomos também contemporâneos de faculdade. Formei em 2007 também. Em 2012 eu fui para São Paulo estudar no Instituto do Sono e entender sobre ritmo circadiano, sobre a importância aí da noite de sono bem dormida. Sim. Então, a neuroarquitetura, quando você começa a falar sobre ambientação, e isso é uma premissa hoje de saúde mesmo, né? Nunca esteve tão alta a percepção de que o sono ele é a base de todas as patologias, né? Aí fui entender sobre o exame principal, que é a polissonografia, o exame do sono, né? E para o meu encanto, a gente integrou todas as áreas da medicina, muitas áreas, né? Em um exame. Então, a gente trabalha com eletroencefalograma, eletrocardiograma, termistor da parte respiratória, e alguns eletrodos também que vão ver a parte muscular. E qual o objetivo disso? Entender se a pessoa entra no sono mais profundo, que é o sono REM, né? REM de movimentos rápidos dos olhos, né? Então, quando a pessoa entra no sono REM, ela precisa de 2 horas e meia do sono para que o organismo, o cérebro dela, possa equilibrar mais de 18 hormônios. Leptina, grelina, cortisol, testosterona, progesterona, né? Então, a gente passa a entender a importância da neuroarquitetura também. A gente costuma dizer que o nosso organismo precisa secretar melatonina, que é o hormônio principal para iniciar o sono, né? E hoje já se sabe que a melatonina ela tem várias ações no nosso organismo que vão além do sono, né? Então,
a ambientação, né, uma questão que a gente fala muito da luminosidade, eu falo muito com meus pacientes sobre a higiene do sono, determinado horário para você baixar um pouco a luz, para você já ir desacelerando o sistema nervoso, né? A gente tem um sistema nervoso autônomo, sim, que é dividido em simpático e parasimpático, para a gente trabalhar uma minimização do estímulo, né? Que eu acho que entra muito na sua área, a percepção das cores, e isso faz total sentido para o nosso vigor, ir para casa para conseguir revigorar as forças, porque eu falo que muitos casos, né, a gente costuma sair e passar a maior parte do tempo como empreendedor fora de casa. Então, quando a gente vai para o nosso ambiente, a gente também precisa entrar em conexão. Praticamente para dormir, né? É verdade. Então, essa percepção do ambiente, eu falo que me encanta bastante. Eu sou um apaixonado também pela arquitetura, como uma percepção justamente de contemplar o belo, né? Que a gente fala inclusive na saúde psíquica, né? A gente tem momentos para justamente entrar em contato com um ambiente que seja equilibrado. A gente está falando de natureza para dentro dos ambientes também, né? Então, essa percepção de um ambiente onde a gente consiga restabelecer, revigorar o nosso sono. E em muitos casos, a gente que trata de dor na clínica entende e faz esse questionamento, faz parte do nosso questionário, como está a sua noite de sono, né? Então aí entra um pouco também da fisioterapia com a ergonomia, com a neuroarquitetura, porque em muitos casos a gente também tem a percepção que às vezes o colchão, às vezes uma cadeira que não é ergonômica, né? Exatamente. A gente fala que às vezes uma televisão mal posicionada. Teve uns dias para trás que eu estava atendendo um paciente com uma cervicalgia e fui entender que a posição da televisão estava sendo um fator muito primordial para que ele não saísse da crise, né? Gente, então, coisas que a gente nem imagina. A luz, né? A iluminação, por exemplo, você tá com uma luz branca em casa, que é uma luz que te deixa no estado de alerta, não é o ideal, né? É por isso que a gente fala que a luz em casa tem que ser mais amarelada, que é uma luz que vai te trazer mais aconchego, a luz do final do dia. Sim. Né? Que é aquela luz que te relaxa mais. Né? Que é como se a gente imitasse a natureza, né? Você tem a luz mais clara, né? Ali no meio-dia, né? E depois aquela luz, o sol vai baixando, né? Então, a luz de casa, o ideal é que ela seja mesmo mais amarelada. Eu costumo falar muito também da questão dos hábitos, né? Da questão do celular também, né? Que é uma coisa que a gente tem visto. Então, acaba que eu tenho uma amiga, a Débora, que ela vai chegar amanhã, a gente já tá aqui, já tô me preparando, mas ela é impressionante. Tipo, no meio da noite, ela acorda e pega o celular e conversa com as pessoas e dorme. Eu falo, amiga, como assim? Como você consegue? Tipo assim, não tem jeito, né? Você precisa daquilo, dos jogos, né? Eu quero muito também trazer aqui no podcast, trazer esse assunto. Eu tava vendo sobre isso, como que os adolescentes, as crianças estão tão viciados e ficam naquela tela e vão consumindo. Então, assim, a Bianca tem um adolescente em casa. 18 anos. É um desafio, né? É um desafio de você tirar. Que é muito isso, não tem como, né? É uma coisa que precisa pro colégio, que precisa pro dia a dia, precisa se comunicar. Também tem a questão da posição, e, gente, né? É viciante. É viciante, não, com certeza. A gente veio de uma outra época, sabe? Mas você pensa, é viciante você estar ali. Então, imagina isso para um adolescente. Não, meu filho tava falando que ele tem um jogo agora, que eu não sei o nome, mas que, tipo, você vive uma vida dentro lá. Tipo, aí você vai no hospital, você faz as coisas, tudo isso. Eu falei, gente, como assim? Né? Então, acaba que o que acontece muitas vezes, né? Com o desafio da adolescência, né? Na saúde mental e tudo isso, o adolescente, ele enxerga dentro do mundo virtual que ele é aceito, que ele é amado, que, né, que ele tem superpoderes, digamos assim, e aí ele não vai querer viver essa vida aqui fora, né? E que vai gerando todos esses desafios que vem na saúde mental também. E tem muito essa questão da imagem deles também, né? Porque, querendo ou não, eles estão ali atrás, né? Da tela e né? Do computador, verdade. E aí eles se escondem mesmo, né? Porque tem os desafios aí da autoestima, né? Até televisão mesmo no quarto, né? Computador, tudo isso, né? Eu indico muito a não colocar
sabe? Em quarto de criança, adolescente, às vezes nem no nosso mesmo. Uhum. E todos os e ter a casa espaços de interação, para que a família tenha essa questão de querer se reunir, sabe? Quando tiver possibilidade, né? Espaços de lazer, né? Por exemplo, tô fazendo um prédio do zero, sabe? Será que não dá para colocar um espaço de lazer nesse prédio, sabe? Para que as pessoas tenham vontade de interagir mais, de se relacionar mais, as famílias, né? Então, e tudo isso, até nessa última certificação que eu tirei, a gente passa por todos esses pontos, inclusive essa questão do relacionamento, sabe? Até na terapia também, tipo, não é indicado você que vive ali, que é casado, tem no quarto, né? Você ficar ali só no ambiente de trabalho. O quarto é um momento para a gente poder se relaxar, de você ficar ali fazendo coisas, né? Ou que você esteja com seu companheiro ou sozinho. Então, esse momento, na mesa, né? A gente tá aqui, gente, a gente tá falando tanto que a gente nem comeu. É mesmo. Olha só, nossa, deve ter um merchan aqui, né? Gente, a Natália mandou pra gente aqui, que é uma delícia, gente, com rock. Super crocante. Tem vários aqui, ó, pra gente, mas a Natália é maravilhosa, ela tá sempre apoiando a gente. A Natália também é autora do livro. Esse livro tá sendo um sucesso, gente. Ela é do primeiro, mas ela vai estar com a gente também no lançamento do segundo. E até, tipo, dar comida também, né? O quanto que a gente tá comendo junto com as pessoas, com o familiar, o quanto que é importante pra gente também, né? Tomar café da manhã com o seu filho, fazer as coisas, né? Receber, montar uma mesa, né? Muito importante. Tudo isso também traz esse bem-estar pra saúde mental. A gente vê aí essa questão tanto da ansiedade, né? Nas terapias, olha, eu vou falar pra vocês, o que eu percebi nesse último mês, de todos os atendimentos que eu fiz agora em maio, é impressionante a falta de clareza. As pessoas não sabem para onde elas querem ir. Elas querem um monte de coisa, mas elas não têm um mínimo de clareza do que elas estão buscando. E aí, consequentemente, vem a ansiedade. Porque não tem como, e elas também, muitas, né, não têm essa motivação. Então, elas já ficam ali vivendo aquele looping porque elas não têm um propósito, uma meta, né? E muitas vezes não é nada tipo, nossa, né? A gente falando de metas materiais, mas de você trabalhar num lugar que você queira, que você, né, que você se dá bem com as pessoas. Tudo isso também são metas que ajudam na nossa saúde mental. Então, assim, eu tenho percebido muito grande essa falta de clareza nas pessoas, de buscar, sabe, de saber o que é que elas querem mesmo, para onde que elas estão indo, o que elas vão fazer. Eu quero ganhar mais dinheiro. Tá, mas o que você está fazendo para você ganhar mais dinheiro? Né? Se você está fazendo um estágio, ou você agora já está fazendo uma outra, buscando uma certificação maior, abrindo o seu leque, né? Então, tudo isso vai mudando. E aí, às vezes, elas vão em busca de, sei lá, algo rápido. A Bianca pode até falar que a Bianca tira cartas terapêuticas. E aí tem uma diferença, né? Tem. Porque as pessoas buscam as cartas, as terapias também, para saber o futuro. Não, o futuro não, né? Tipo, é o futuro, mas elas não olham para o presente. Elas querem não estão fazendo a parte delas. E eu falo, e aí quando eu falo o básico do dia a dia, elas ficam olhando pra mim assim, falando, sabe, você só pode estar de brincadeira. Mas não é, né? Porque elas querem, assim, uma fórmula pronta e é como se fosse, assim, também tudo muito difícil. Por exemplo, o básico, né, pra elas parece que existe uma fórmula, uma coisa bem, assim, sabe, desafiadora, assim, pra fazer. Porque quando você fala ali o básico mesmo, que é o prestar atenção mesmo, né, ali no seu dia a dia, né, que ajuda bastante nessa questão da ansiedade. Nas suas escolhas, né? Olhar para o que você está comendo, como que você está mastigando, né, e aí as pessoas, elas ficam, assim, decepcionadas. Beber água. Você manda as pessoas, manda não, né? As pessoas beberem água, gente, água é um dos melhores remédios. Eu falo muito, né, a E gente eu está bebendo falando Coca-Cola. sobre pilar que é a ansiedade, né? A ansiedade é o sofrimento por antecipação, né? E falar sobre o presente, né? A palavra presente eu tenho cada dia lido e visto de outros ângulos, né? Presente, ele é realmente um presente. Então eu falo que eu uso muito storytelling nas minhas terapias, né? A gente cura as pessoas através do movimento e às vezes conectar com patologias tão graves. A gente tem a missão na clínica hoje que é reabilitar a dor através do Pilates, mas a gente também tem um pilar da empresa onde a gente vai na casa
das pessoas enfermas, né? E essa conexão com casos graves, a gente passa a levar para pessoas que não são tão graves. Um exemplo, às vezes eu trato de uma depressão e às vezes eu vou levar um paciente que está com câncer e que parou de andar, né? Então essa percepção das pessoas quererem a felicidade lá na frente com uma ansiedade, mas o presente ele é tão feliz e a pessoa ainda não se conectou, né, com a liberdade de ir e vir, a liberdade de você poder sentar, de você poder ter uma saúde em dia. Então às vezes essa doença psíquica, a ansiedade, ela chama muita atenção porque as pessoas precisam ser mais gratas, né? Eu acho que o antídoto para a ansiedade, talvez uma gratidão. Opa, vamos ser gratos por agora, vamos estar mais conectados no presente, para que a gente não deixe a felicidade só para o futuro, né? Nós podemos ser felizes no caminho, no processo. Exatamente. Então, esse propósito, né? Você tem falado nas suas terapias que as pessoas estão um pouco desfocadas do seu propósito, né? Então, quando você tem um propósito muito claro, ele é desafiador, né? Quem de nós não tem nenhum desafio, né? Eu falo que eu gosto muito de desafios por conta disso. E quanto maior o desafio, mais eu falo assim, opa, se é para que a gente possa resolver juntos, né? Vamos resolver juntos. Então, a gente traz essa percepção familiar, a gente traz essa percepção social, né? A gente passou aí por um momento pandêmico, por coisas graves, pela imunização de uma massa. Então, trazer essa percepção sempre para o outro, de que a gente pode se autocurar, mas essa conexão com o social, com o espiritual, com o diagnóstico. Então, é muito claro para a gente hoje essa percepção de que a gente precisa unir forças. Sim. Hoje, a fisioterapia ela une forças com a terapia holística, com o reiki, com a teoria das pedras, da energização dos ambientes, com um consultório que ele seja justamente climatizado, com olhar para a pessoa como está o ambiente na casa dela, né? Então, falar de saúde justamente integrativa é justamente unir forças para que a pessoa possa justamente sanar essa ansiedade. A ansiedade tem sido uma das maiores doenças da vida atual. E essa percepção que eu estou trazendo para vocês, dessa falta de clareza, na verdade, a pessoa ela nem percebe que ela não tem isso. Né? Então, assim, o que é a terapia, né? O que a gente trabalha muito na terapia? A gente usa ferramentas que são técnicas, né? O reiki é incrível, traz uma harmonização, o bar de axis, que são os pontos que a gente vai ativando. Eu costumo falar que é como se fosse um circuito elétrico, né? Que a gente vai ligando e vai ativando. E o Theta Healing, que é tão maravilhoso, que eu sou suspeita, senão eu fico aqui 3 dias falando sobre ele. Mas é bem quando a gente vai buscando uma terapia, seja um psicólogo também, um psiquiatra, ele vai trazendo pra gente algumas percepções que a gente tá assim no nosso... Então a pessoa não vê realmente. É como se tirasse uma coisa, a pessoa fala, olha mesmo, eu não tinha pensado por esse lado. Então, assim, o terapeuta, ele tem esse papel, né? De trazer ferramentas e também contribuir para o cliente, para ele poder identificar, ele mesmo identificar, não, porque a gente não sabe nada, a gente é simplesmente um instrumento, uma ferramenta, e a gente leva esse autoconhecimento. E o que a terapia traz de tão bom, que eu sempre falo que é incrível, é a vida... São os altos e baixos, igual você falou do sono, né? Então, eu já fiquei imaginando lá, quando a gente vê o eletro lá, é sempre subindo e descendo. Então, a terapia, ela traz pra gente um autoconhecimento pra gente passar por essa parte baixa de uma forma mais leve. E aí, a gente pode pedir também, quando a gente tem os desafios, a gente também tem sabedoria, né? A gente não pode pedir paciência, gente. Não pede paciência, porque paciência vem, mas vem os testes. Mas a sabedoria para a gente poder lidar com esses desafios. E às vezes também com um cliente, né? No seu caso, paciente, que é tão importante essa questão mental, né? Da pessoa, ela tá passando por um desafio físico, uma desordem, e como que ela tá lidando com esse mental? Que o mental, ele vai influenciar diretamente no resultado dela. Com certeza. Até abrindo um parênteses sobre o trabalho que você tem feito conosco lá na clínica, né? Que tem sido de uma excelência muito grande na percepção corporativa, né? Hoje, todo empreendedor, a gente tem alguns processos empresariais, e um deles é o recursos humanos, né? Como que está o pilar sociedade? Hoje nós somos 3 sócios na empresa,
a Kemily, que é administradora, o Alexander, que é da parte das ciências contábeis, e o Anderson, que é personal trainer, né? E essa percepção da pessoa se conectar e de ter uma percepção sistêmica, não só do pilar sociedade. Esses dias, o meu sócio, por exemplo, sabendo que a minha agenda estava cheia, que eu não ia ter nem tempo para almoçar, ele falou assim, olha, deixei frutas e suco para você no frigobar do seu consultório. Eu achei isso tão fantástico, porque a gente está conectado, a gente está junto, e a percepção da empatia com o próximo, né? E isso, com certeza, né, remete esse autocuidado que você está tendo no nosso ambiente corporativo, de trazer essa energia da percepção um do outro, né? Porque o trabalho, quando a gente tem essa missão no ambiente corporativo de poder proporcionar um bem-estar para os clientes, para desenvolver essa percepção, começa dentro. Como que está a nossa percepção com o outro, né? Então eu tenho visto muito, não só na religiosidade, mas você vê que no dia a dia, às vezes a pessoa está enferma porque não tem ninguém que olhe por ela, né? Às vezes a pessoa não é olhada no sentido de ser tocada, de ser olhada por uma percepção de que tem alguém para ajudar ela em algum momento de dificuldade, de desafio, né? Eu falo que as pessoas estão muito em busca disso, né? De serem vistas também como um ser humano. A gente fala muito da humanização na saúde, porque a gente vive hoje um cenário de crise no ambiente da saúde. A gente tem visto aí colegas médicos saindo dos ambientes aí a gente fala das operadoras de saúde, a gente tem visto que a percepção da pessoa procurar um tratamento, mas às vezes o tratamento não deu nem a profundidade de um olhar mais próximo, mais humanizado, e já acabou o tratamento, né? A gente tem pegado muitos pacientes com essa percepção adoecida, né? Nossa, eu gostaria de ser tratado, mas como eu fui tratado agora, eu estou um pouco traumatizado, né? Porque é realmente olhar para dentro de si, né? Eu acho que a cura começa dentro de nós. Sim, e escutar, né? Também você deve ter esses desafios, né? Quando a pessoa quer fazer algum projeto, alguma coisa, é parar e escutar como que a pessoa quer o projeto para você realizar daquela forma. Às vezes, senão, se a gente já tem muito, não, a gente vai fazer isso aqui, não sei o quê, tipo, aí você já para, e a pessoa às vezes só quer ser escutada, né? A pessoa só quer saber ali, tipo, que você faça exatamente, é uma escutativa, né? Em todos os casos. A gente tem um momento inicial, né, que eu chamo de briefing, que a gente passa por cada cômodo da casa da pessoa. Então eu tenho um relatório para cada cômodo, e aí eu vou fazendo perguntas específicas, vou, né, batendo um papo. E muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que elas gostam, mas elas sabem o que incomoda, né? Então eu pergunto, olha, o que está te incomodando? E eu vou em cada detalhe, sabe? Às vezes é uma coisinha, quando eu estou cozinhando aqui, não gosto porque alguém tem que pegar alguma coisa aqui embaixo, me atrapalha. Sim. Então eu vou pegando esses pontos para que o projeto fique realmente eficiente, no sentido assim, poxa, eu estou vivendo ali naquele espaço projetado depois, e o meu dia a dia tá assim, tá sendo prático, né? Eu não tenho mais do que reclamar aqui, sabe? Então, você tem que pegar nos detalhes mesmo. O que a pessoa precisa armazenar nos espaços, né? O que não está funcionando. Às vezes ela se incomoda com algum piso que está ficando sujo. Às vezes tem muita quina no ambiente, isso já te remete, o subconsciente ali é uma sensação de perigo. Então, todos esses pontos a gente vai olhando e vai colocando ali para na hora que eu projetar e que eu fizer, vou pesquisando os estilos também para ver o que tem mais a ver com aquela pessoa, né? Vou mostrando imagem, aí a pessoa vai falando, isso aqui eu não gosto. Mas por que você não gosta, né? Aí ela vai falando, por conta dessa cor, ou por conta, não gosto de móvel assim tão escuro, né? Então ela vai falando os detalhes, eu vou anotando, e aí depois que eu criei ali o projeto, eu volto nesse relatório e vou olhando ponto por ponto para ver se eu atendi mesmo o cliente, sabe? Eu e a Bianca, a gente também, a Bianca é minha iniciada com reiki, né?
ministrei os cursos para ela. E também, né, amiga, como que você vê a questão das pessoas quando elas chegam com os desafios para escolher não só as pedras para o quarto, mas também os acessórios, né? Eu sempre procuro, né, trazer mesmo, perguntar, né, assim, né, quais são os seus desafios, né, e indicar mesmo, né, as pedras investigar. Principalmente para comunicação. Já tô aqui segurando ela tá aqui pertinho de mim para poder me estimular aqui o meu laríngeo, mas é bem isso, né, de entender com a pessoa, né, quais são os desafios, né, e as pedras elas trazerem ali, né, uma ajuda, né, trazer os benefícios mesmo, né, ali pro dia a dia dela. Eu escolho a minha de acordo com as pessoas que eu vou. Hoje ela, qual pedra que eu vou usar? Curtilado. Eu acho que você escolhe primeiro o cristal. Escolho, gente. É de acordo com a pessoa que você vai encontrar? É de acordo com o local que eu ela vou. Escolhe a roupa. Exatamente. Não, é sério, eu tenho uma caixa, nem sei quantos pingentes eu tenho, vários, os cordões, e aí eu escolho de acordo com as pessoas que eu vou, né, que eu vou, como falo, que eu vou atender, ou o local que eu vou, né, turmalina sempre uso em locais com muita gente, tudo isso, mas às vezes já aconteceu, por exemplo, de eu passar alguns desafios com pessoas mais negativas, e aí, por exemplo, eu ter colocado um bracelete de turmalina grande, aí eu falo, aí depois quando eu passo, eu falo, agora eu entendi porque que eu tô com essa turmalina aqui. E no reiki também a gente usa os cristais na aplicação, então a gente coloca de acordo com os chakras, até o básico, né, que é bem essa jaspe, que é essa pedra vermelha, né, que é toda essa nutrição, né, toda essa fortaleza mesmo que nutre a gente, então a gente consegue ter uma percepção maior na hora do reiki. Acredito também por conta do Theta Healing, então acaba que a gente vai unindo, né? Então não só a imposição das mãos e os elementos também do reiki, inclusive. Eu vou dar um curso de reiki lá no espaço. Lá na clínica Dom Viçoso. Dia 8 de julho, nível 1, que é o despertar, para as pessoas começarem a fazer a autoaplicação do reiki mesmo, e que é um passo para o segundo para elas poderem trabalhar, né? Fazendo os cachorrinhos também. Os cachorrinhos gostam muito, gente. Principalmente cachorrinhos com guarda. As plantas. Também amam. Tem um cliente meu, um cachorrinho. Fiz reiki, gente. Não, tem que fazer, gente. Ó, já é a oportunidade. Não, mas o reiki, ele é maravilhoso. A gente é suspeita, né? Mas todo mundo que faz adora, né? Todo mundo que faz adora. Até trazer um pouco desse tema, né? Eu, não só na terapia holística, o Theta Healing, né? Que quando eu comecei a estudar o Theta Healing, de onde vem, né? E veio essa conexão com sono também, de ondas Theta, né? Alfa, Beta, Theta e Beta, né? Delta, né? Que é que faz a gente chegar no sono REM. E quando eu conheci o reiki, eu estava passando por um momento de escolha, uma escolha difícil, que seria escolher o mês que eu iria operar. Eu estava com um diagnóstico de uma hérnia inguinal, e para gente que é empreendedor, parar é um desafio, né? Principalmente na área da fisioterapia, onde a gente acaba lidando muito com o movimentar um paciente, o pegar um peso. Então eu estava passando por um momento de um pouco de estresse. Aí foi onde eu conheci o reiki, onde eu pude me reconectar, né? Eu falo desconectar, mas é um reconectar. E me chamou a atenção porque a terapeuta ela não sabia que eu estava passando por um momento de diagnóstico de hérnia. Já tinha ido a 3 colegas médicos, e é tido na área da ciência da medicina de que uma hérnia ela só tem uma correção cirúrgica. E me deram 2 opções, ou aberta ou fechada, né? Ou corta ou faz por videoartroscopia, que a gente fala, né? Então eu me permitir reconectar com o reiki. E o interessante é que os chakras, né? Tem o mentoniano, tem o carótido e o cardíaco, né? E o chakra da vida, que é o chakra básico, né? Então ela identificou que a minha energia no chakra básico ela estava com baixa energia, mas a energia do empreendedor, que é a mentoniana, né, que a gente fala terceiro olho aqui, ele estava muito acelerado, então a gente precisava recanalizar essa energia, reequilibrar. E pela minha experiência bacana é que na 3ª sessão eu já parei de sentir a dor que eu sentia com a hérnia. Eu inclusive usava uma cinta abdominal para conter aquela herniação,
né, que vinha para algumas vias neurais e eu não conseguia sequer andar, tinha que parar para corrigir aquilo. E foi onde eu me surpreendi, eu parei de sentir. É incrível. E atualmente eu passei por um exame de ultrassonografia para fazer justamente um preventivo da parte abdominal, fiz vários exames como endoscopia, colonoscopia, para entender esse funcionamento gastrointestinal. E para minha surpresa, a hérnia está curada, né? É incrível, e né? a clínica é soberana. A verdade é que justamente eu recebi uma graça através de uma terapia holística, né? E respeito demais. Para a gente vai ser uma honra lá na Dom Viçoso estar recebendo você como terapeuta, como professora, né? A gente vai fazer justamente essa campanha para poder levar reiki para mais pessoas. Acaba sendo uma conjunção de um propósito, né? A gente poder gerar mais bem-estar, mais cura para as pessoas. E essa missão é muito linda. Vai ser uma honra. Como que a gente tá ligado ali, conectado, né? E a gente tá falando dos chakras, até uma curiosidade, né? Porque eu atendo cachorros também. E o cachorro, ele tem um chakra, digamos, porque nós temos diversos chakras, né? Mas os principais são 7, mas o cachorro tem um 8º, que é o chave também, que fica aqui, assim, no pescocinho do cachorro, que une todos também, né? Então, assim, tenho um cliente, tadinho, que ele tá com guarda compartilhada, o cachorro. Então, cada vez que ele tem que ir para casa de um, do outro, ele fica mal. E aí, como que o reiki também vai melhorando, tá? Os cachorrinhos, os idosos que têm essas dores. Eu tenho uma cliente também, que ela tava com um desafio muito de emagrecimento. Ela descobriu várias intolerâncias e desordens e ela estava pesando quase 40 quilos. Então, até para ela ficar deitada, ela já sentia muitas dores. E aí, com o reiki recorrente, né, que o reiki a gente pode estar fazendo sempre, ela foi melhorando justamente dessas dores. Então, para ela queria muito fazer, mas ela também sofria fazendo. E aí, ela passou na 4ª sessão, um mês, uma por semana, ela já foi sentindo esse alívio. E aí, também foi buscando algumas coisas que ela poderia se alimentar mais para se fortalecer, né, suplementos, quando as pessoas têm, né, esses desafios, e o reiki, ele ajuda muito. Eu vou te dar uma sessão de presente. Maravilha! Para você experimentar, que aí depois você pode fazer um feedback para você ver. Sei, você me falar o que é. Não, mas o reiki realmente... Um kit de chakras para você também. Eu tá chegando no aniversário dela. Tá chegando no aniversário dela. Tá vendo? De preferência, faça na Dom Viçoso, que é um presente nosso. Olha, tem uma sala muito feliz, então. Legal. Não, mas mas presenteada aqui. É muito bom essa energia mesmo, assim, até da equipe, né? Essa troca também, assim, é muito legal. O reiki traz uma clareza, desculpa te interromper. Ele traz uma clareza, assim, né? Uma harmonia mesmo, né? A pessoa fica mais tranquila, né? Ele deixa a gente naquele estado de presença, né? No presente. O reiki, ele tem muito essa questão muito harmônica de ansiedade, de estresse, de lidar com tudo isso, né? O Barras, ele já tem uma diferença ali também, que ele pega muito a questão profissional também, tipo, ele traz muita clareza, assim, para você tomar suas decisões, né? Então, o Barras, ele também tem esse outro lado, assim, eu particularmente gosto bastante, assim, são terapias que a gente pode estar fazendo sempre. Às vezes as pessoas perguntam, mas quantas vezes eu posso fazer? O reiki, quando você faz o curso, né, você pode se aplica e você pode fazer todo dia. Sim. Né? De se limpar mesmo, de às vezes no cliente. Eu até trouxe, vou deixar que tá de presente aqui pra eles no estúdio também. Tá todo mundo ganhando presente, ó. Que isso aqui é aquela água de Florida, né? Você não conhece, né? Não porque conheço. Agora você acabou de comer, mas depois vou deixar pra você cheirar. Ela que é do uso dos xamânicos, ela tem um cheirinho. Que ela é uma limpeza energética. Eu cheguei aqui e senti um cheirinho. Porque eu já joguei. Nela? Tem Deixa eu várias ver. coisas. E ela serve Pode? pra energia. Pode, é pra isso mesmo. Joga nos ambientes. Ela serve pra energia negativa, pra enxaqueca. Ela é bem. Já viu quando a gente fica com aquele peso aqui no pescoço, assim, né? Que os ganchos psíquicos, eles ficam já aqui na gente, né? Então, antes de todos os atendimentos, eu já uso a água, já faço essa limpeza energética. Depois já cuido do também. ambiente também, né? Na preparação. Da gente poder passar um Palo Santo, pra gente poder pedir também, né, independente de religião, né, que a gente possa levar pro cliente, assim, né,
quando eu comecei nas terapias, a gente fica muito apreensivo, né? Fala, ai, mas como que eu vou, né? Quando você está no início, ajudar a pessoa, né? Daquele jeito e tudo isso. E aí depois eu fui percebendo que a gente pode lidar com qualquer coisa, porque na verdade a gente é um instrumento mesmo, né? Então, e a pessoa, ela sai dali com o que ela dá conta de ouvir naquele momento, com o que ela tá preparada para aquele momento, né? Então, assim, também eu vejo isso de alguns terapeutas que eu dou mentoria que se cobram muito, né? Fica essa crítica, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, não sei o que, e não. A pessoa, ela tá ali, ela tá recebendo exatamente o que ela precisa naquele momento, assim como nos tratamentos também, né? Verdade. Ela faz ali o que ela dá conta, né? Na hora que você jogou como é que chama? Água de Florida. Água de Florida, né? Onde eu tive a percepção olfativa, né? Então eu levo muito para esse campo da ciência, né? A gente fala sobre que a aromaterapia é percepção olfativa, aí vem a parte neural também, né? Então, quando eu falo muito sobre ferramentas, a gente está falando muito sobre a saúde psíquica, saúde mental. Quando a gente trabalha com a percepção olfativa, ela pode acalmar, ela pode estimular, né? Seja um ambiente onde a gente está numa culinária, ou um café passado, né? Então, o aroma, a percepção olfativa, ela leva a gente para vários campos, né? Então, na hora que eu cheguei aqui mesmo para o ambiente, eu senti já o cheirinho lá fora. Eu achei fantástico, né? Porque você foca, a percepção. Antes de eu chegar, de eu estar no ambiente, eu senti o cheiro do ambiente, né? Então, essa percepção da gente levar não só a saúde dentro de casa, melhorar a percepção para melhorar a qualidade do sono, onde a gente passa muito tempo em casa, onde a gente vai para um tratamento. Então, a gente lá na Dom Viçoso também, a maioria dos nossos consultórios, nós temos essa percepção também da aromaterapia, né? É um cheiro de um capim-limão, de um óleo de olíbano. Agora está muito em alta várias patologias nas crianças, como, né, o que a gente chama de transtorno do espectro autista, né? Que é a TEA. Então, a gente tem também óleos essenciais também para climatizar o ambiente, para deixar a criança mais calma e mais focada, né? Um dos óleos que eu mais gosto é um óleo haitiano chamado Vetiver, que é o consultório 2 lá na clínica, né? Então, a gente tem uma fisiologia, já um embasamento científico, né? A gente traz muita ciência para a percepção energética também. Então, aromatizar, climatizar, a gente fala muito desse equilíbrio, né? É mais uma ferramenta para que a gente possa proporcionar um ambiente melhor, proporcionar uma percepção, um estado presente maior, que é o nosso hoje maior desafio. Lá no escritório eu uso também, uso a lavanda, uma coisa para acalmar mesmo, né? Porque as pessoas ficam ansiosas também, né? Quando você, tô fazendo casa e tal, ficam ansiosas para receber, mas a pessoa tem que estar presente ali, tem que estar tranquila para ouvir as ideias. Então eu uso muito, uso às vezes no quarto da minha filha também. E ela mesmo fala, quando eu não coloco, ela fala, mamãe, aquele cheirinho. Que bonitinha. Muito importante. É muito bacana, assim, essa também questão. Acho que associa, atua diretamente no sistema límbico, né? Isso. Muito. Atua e modula, né? Que a gente fala. E associa também, né? Todos os meus clientes, elas compram, tipo assim, porque ela já... É uma coisa que eu criei, um método que eu criei, tipo, não, a pessoa já acha, tem aquela aguinha. Outro dia a moça, tem como você mandar uma tovão entregar? Então, acaba que isso já vai associando, né? Tipo, já vai trazendo já, tipo, essa lembrança mesmo, né? Da pessoa. Eu queria agradecer, gente, pra gente poder fechar aqui o nosso bate-papo, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Não seria ruim. Mas eu queria muito agradecer também, Luciana, obrigada. Que você também deixe seus contatos, que você fale um pouquinho, né, como que as pessoas podem estar te encontrando. E gente, achei ótimo bater esse papo aqui com vocês. Bom, vocês podem me encontrar nas redes sociais como @Estúdio Luciana Lopes. E também tem o site, né, estudiolucianalopes.com. E vai ser um prazer aí receber vocês para conversar, para falar um pouco mais do meu trabalho.
E também a gente espera por todos vocês, dia 12 de agosto, Isso aí. na Explore Your Home, que vai ser o lançamento do livro Empreendendo Sucesso 2, com diversos autores, todos nós, inclusive. E também a Luciana vai fazer todo o projeto lá de decoração, junto com a Patrícia Cestaro, maravilhosa, da C&C, que eu saí do marketing, mas ainda tem uns clientes aí lindos que estão no meu coração. E também agradecer a Bianca, a gente fala amiga, né, porque já convive tanto. Aí eu fiquei pensando, gente, vou ter que chamar ela de Bianca. Eu fiquei pensando também, Ellen não é amiga. Mas me chamou de amiga. Eu chamei de amiga várias vezes, né? Ai, foi um prazer, eu só tenho que te agradecer por tudo, né? E... É porque senão eu vou ficar eu tô emocionada. Eu sou peixe, eu sou meio chorona. Mas agradecer foi incrível. Eu confesso que eu tava assim um pouco nervosa, mas foi super leve. E é isso. E aí vocês fala podem também, né, do seu site, da Via Decora, gente. A Via Decora é uma loja muito bacana da Fabiola, né? Agora ela vai estar com uma loja nova, então ela tem várias coisas lindas de decoração. Eu deixei os livros lá também, inclusive, pra gente poder estar vendendo. A Bianca deixou os cristais também, ela tá patrocinando o nosso podcast, a Via Decora aí, a C&C Imóveis. E a Fabiola... Natália com pastel com rock, que a gente vai comer isso aqui tudo depois, com certeza, porque a gente falou demais. A Fabiola é uma gracinha, a loja tem uma energia maravilhosa, sabe? É incrível. E o site também. Recomendo demais. E aí vocês me acham no @BiancaPedras no Instagram, e tem o site também, www.biancapedras.com.br. Que quem fez foi o Vlad, maravilhoso, inclusive. que me indicou o Jardel, então daí você vê, né? Tipo assim, a Bianca já é minha amiga há 6 anos. A gente nunca sabe. Ele vai ajustar o meu agora também. O Vlad é incrível. O Vlad, eu falo, a gente se conhece há 8 anos. Ele, não, 8 anos tem meu filho. Eu acho que é mais ou menos, tem uns 10. E a Bianca, a gente só sabe pelo Facebook. Aí, às vezes, aparece lá, tipo, o tempo que a gente é amiga. É um assim. 7 agora. Acho que agora é um 7. E a gente é parceiro, estamos juntas sempre, né? E não ia poder faltar ela no meu primeiro episódio, né, gente? Só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo. Jardel, muito obrigada. Obrigada pela confiança também, né? De abrir a porta lá da clínica, de abrir também, né? Essa oportunidade que, sendo bem sincera, nem todas as empresas aqui, não só de Juiz de Fora, porque eu amo Juiz de Fora, mas assim, do Brasil, muitas vezes estão preocupadas com o colaborador, com a saúde mental deles, né? Então, esse projeto é bem corporativo, é bem para trazer isso para a empresa, essa saúde física e mental. Então, assim, queria te agradecer pela presença e também pela oportunidade. Que honra, Ellen. A gente que fica emocionado, né, de estar imbuídos aí de pessoas com propósito, como a Luciana, a Bianca e você, Ellen. Levar, né, justamente essa percepção de que a saúde ela merece esse olhar mais integrativo, esse olhar não só para os ambientes, mas com propósito conectado não só com a terapia holística, mas também aproximar a parte médica dessa percepção de que os pacientes podem ser olhados com uma outra percepção de que às vezes é uma pecinha a mais ali que vai fazer a diferença numa cura, né? Então eu que agradeço o convite, para a gente está sendo uma honra estar aqui. Os nossos contatos aí, @Dom Viçoso Saúde JF, onde vocês podem se conectar justamente com a clínica Dom Viçoso, encontrar a Ellen, poder ter aí a percepção do tratamento de Reiki, de barra de Axis, de Theta Healing. E se tiver algum diagnóstico na parte ortopédica, algum tratamento que necessite o cuidado de dor, toda a nossa equipe, né, não só o Thales, o Pedro Henrique, a Júlia, Maria, né, todo o nosso corpo clínico, né, que envolvido aí no trabalho do tratamento da dor. E @Jardel Trindade Físio também vocês podem nos encontrar e poder deixar aberto aí para os espectadores para sanar dúvidas e poder encaminhar para quem tenha alguma, a gente fala, alguma questão, né? Vocês utilizam muito alguma questão, né? Eu acho bacana essa palavra, né? Encontrei uma questão aqui que precisa de uma atenção, né? Um desafio. Um desafio. Então a gente gosta dessas questões de poder dedicar a nossa expertise aí como fisioterapeuta para sanar essas questões aí das pessoas.
Muito obrigado. Tá. Gente, eu tô muito feliz aqui nesse primeiro episódio. Eu já queria estar gravando um podcast, acaba que as coisas vão, né, passando, só que aí deve ter umas 2 semanas ou 3 no máximo. Eu falei, não, eu vou gravar e já escolhi vocês, não por acaso, né, mas eu acredito que tem muito para contribuir. Eu quero agradecer todos que acreditaram também, né, que confiaram também em mim, que confiam diariamente no meu trabalho, e você que está aí assistindo. E também quero falar, se você tem alguma indicação de algum profissional ou de algum tema que você queira ver aqui no podcast, é sobre saúde mental e tá tudo bem, que é só mandar pra gente, e que o nosso propósito aqui maior, a nossa questão aqui maior, é justamente trazer bem-estar para você e saúde mental. Então, muito obrigada e até o próximo episódio.